Live? Estamos live? Sim. Bom dia, pessoal. Estamos agora na última sessão do nosso Congresso de Iniciação Científica. Essa é a nossa 28ª edição e a primeira a ser realizada de forma virtual. O evento tem sido um verdadeiro sucesso. Logo mais no encerramento, eu vou passar o número aí de acesso, do alcance, as estatísticas. A participação de vocês tem sido absolutamente fantástica e eu já deixo aqui os meus agradecimentos. Então, às 11h30 nós teremos a cerimônia de encerramento, ela vai será uma outra live, mas na manhã de hoje nós temos o enorme prazer de ter conosco a professora Jimena Soares Villagrán. Ela é do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ela é graduada em Ciências Antropológicas pela Universidade de la República, no Uruguai, Montevideo. Jimena é mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, doutorado em Ciências pelo Instituto de Geociências da USP e em Arqueologia Pré-Histórica pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Ela fez pós-doutorado no Instituto de Arqueologia Natural da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Atualmente, ela é professora do Museu de Arqueologia e Etnologia. Ela colabora em projetos de pesquisa com a Universidade de São Paulo, com a UFMG, com a Universidade de La República, com a Universidade de Tübingen, com a Universidade de Texas Arlington, enfim. Ela tem uma enorme experiência na área de geoarqueologia, com ênfase na análise, microarqueologia, na análise de sedimentos arqueológicos, usando a micromorfologia e microarqueologia. E hoje ela vai falar para a gente vai contar um pouco da pesquisa dela sobre o povoamento das Américas, até a chegada dos espanhóis, dos portugueses, aí, dos europeus. Então, Jimena, é um prazer enorme ter você aqui. Tá? Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e desejo você aí uma excelente palestra. As pessoas vão acompanhando aqui, somos absolutamente informais, A gente está trabalhando com um público muito jovem, tem alunos de todas as áreas aqui, então passo o microfone para você. Obrigado. Obrigada, professor Scaff, obrigada também pelo convite para participar desse evento, que está sendo um sucesso, porque você me falou agora, e realmente queria agradecer, é a primeira vez que eu dou uma palestra assim, para o público da Unicamp, e eu acho ótimo poder ter essa oportunidade. Como o professor Scaff falou, então a minha apresentação vai ser sobre o povoamento das Américas, com ênfase na microarqueologia. Eu vou compartilhar para vocês a apresentação. E justamente essa ênfase vai ser dada porque é a área de trabalho minha, a microarqueologia, mas eu vou dar para vocês um panorama mais geral sobre o que sabemos hoje sobre o povoamento das Américas e os dados, sim, que a microarqueologia tem trazido para complementar, para conhecer mais sobre esse processo que é extremamente complexo, continua sendo, mas cada ano a gente vai avançando um pouco mais no conhecimento. Mas antes disso, preciso explicar para vocês o que é essa microarqueologia. É uma subdisciplina da arqueologia que lida com esse registro arqueológico que a gente só pode ver com o uso de equipamentos. Então, é um mundo de análises de alta resolução que envolve desde a microscopia, que é o que eu faço, até análises mineralógicas, químicas, geoquímicas, isotópicas, etc. E o interessante da microarqueologia é que ela vem diminuir esse nível de incerteza que a gente pode ter a partir das análises, a gente chama de macroscópicas, do que a gente vê da escavação dos sítios, da análise dos artefatos ou dos esqueletos, mas justamente por se tratar de uma técnica que lida com o registro micro, a avaliação sempre dos resultados na hora de interpretar tem que ser cuidadosa, para saber se os dados são confiáveis ou não. Às vezes parece que quando a gente introduz esses métodos mais
avançados, a resolução é maior, mas na verdade tem esse filtro de que temos que ser muito cuidadosos na hora de interpretar. E dentro dessa microarqueologia tem várias áreas de estudo, das quais eu só vou focar em 3 na apresentação de hoje, mas ela envolve desde os estudos de arqueobotânica, que tem a ver com o estudo dos restos vegetais, microscópicos, carvões, pólen, fitólitos, para saber o que as pessoas comiam, as plantas que as pessoas usavam, para saber o ambiente onde as pessoas viviam. A datação também se inclui dentro dessa microarqueologia, que é outro é um método que tem avançado ano a ano. A arqueometria, que envolve o estudo dos artefatos, a análise dos artefatos fabricados pelos humanos. A paleogenética com o DNA antigo. E a geoarqueologia, que é a minha área de atuação, que envolve a análise principalmente dos sedimentos e do solo que a gente encontra nos sítios arqueológicos. Então, hoje eu vou mostrar vários exemplos de trabalho sobre microarqueologia que lidam com o povoamento das Américas nessas 3 áreas, datação, paleogenética e um pouco de geoarqueologia, com os trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui na América do Sul. Então, para falar do povoamento das Américas, uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é a temporalidade desse processo, né? A América, hoje em dia, é um continente ilhado, né? Separado da Eurásia. Mas há 30 mil anos atrás, há 30, 20 mil anos atrás, havia uma ponte de terra que conectava a Sibéria com o Alasca, esse terreno conhecido como Beríngia. E devido ao nível do mar, que estava muito baixo durante a última glaciação, todo esse terreno que hoje está coberto por água estava imerso, então possibilitava o trânsito das pessoas. E, de fato, a gente sabe que o Homo sapiens já estava no norte da Ásia, no nordeste da Ásia, há milhares de anos atrás, antes desses 30 mil anos, quando o nível do mar desceu e era possível a passagem. Então, a gente sempre tem que levar esse contexto ambiental em consideração. E a primeira cultura humana que se conhece na América do Norte, que foi associada com esses primeiros grupos em povoar o continente, foi denominada de cultura Clovis, porque refere aos achados dessas pontas, que eu estou mostrando aqui, as pontas acanaladas, que se acharam no sítio de Clovis, em Novo México, e depois um tipo de artefato que se achou em diversos outros sítios, principalmente no sudeste dos Estados Unidos, sempre com esse tipo de artefato que são as pontas acanaladas. Vocês podem ver, quando eu falo do acanalado, esse canal que se vê bem no meio do artefato lítico. Essa cultura Clovis teria originado por volta de uns 13 mil anos antes do presente, né? Estaria aqui na América do Norte e seriam caçadores de megafauna, da megafauna pleistocênica, que eram aqueles animais gigantes que existiam durante o Pleistoceno e que foram extintos depois no Holoceno. Esse era o modelo tradicional, que falava que essas pessoas seriam os primeiros habitantes do continente. E por onde que essas pessoas teriam vindo? Sempre pela Beríngia. Mas como chegaram ao que seria o coração dos Estados Unidos, da Norte América, essa via de chegada teria sido através do que se conhece como corredor livre de gelo, que era essa área, esse terreno que ficava entre as 2 grandes geleiras da América do Norte durante a última glaciação. Só que esse corredor ele começou a se abrir quando o gelo começou a derreter por volta de uns 15 mil anos antes do presente, um pouco antes, então, dessa cultura Clovis. E só teria estado disponível para os humanos habitarem lá dentro, porque a gente não pode esquecer que é um corredor, mas está cercado de 2 geleiras imensas, então nem sempre você vai ter vida animal ou vegetal que permitam sustentar populações humanas quando essa região está muito estreita. Então, tem alguns autores que têm calculado que por volta de 13 mil anos antes do presente teria sido possível migrar por esse corredor e, de fato, chegar, então, ao que seria o tal território dos Estados Unidos, que é quando o corredor apresentava condições favoráveis para a ocupação. Então, essa cultura Clovis teria, de fato, chegado aos Estados Unidos através do corredor, onde se acharam alguns sítios Clovis próximos, na verdade, do que seria a saída do corredor, a porção sul.
E a cultura Clovis é das mais características, então, quando se chama fala de povoamento americano, e hoje em dia o primeiro, na verdade, genoma humano que foi sequenciado para um indivíduo vinculado com esse período de povoamento das Américas vem de um sítio que tem cultura Clovis, que é o sítio de Anzick. Em 2014 que se publicou esse trabalho com o DNA da criança de Anzick, que tem uma idade de uns 12.500 anos, então é bem no período dessa cultura Clovis. E esse trabalho foi fundamental porque confirmou interpretações que já estavam sendo feitas a partir de outros dados arqueológicos, linguísticos, que mostravam essa afinidade genética, então, com indivíduos da Sibéria, que confirma, então, que, de fato, as populações que chegaram ao nosso continente vieram, sim, do Nordeste da Ásia, do Norte da Eurásia. E esse indivíduo teria uma linhagem mitocondrial próxima, então, com os nativos americanos posteriores, né? Esse trabalho ele compara o DNA antigo dessa criança de Clovis com populações atuais de nativos americanos e, de fato, vê que haveria uma proximidade. E um trabalho recente, com análise bem refinada das cidades associadas a esses sítios da cultura Clovis, desses caçadores de megafauna, os autores conseguiram delimitar com muita precisão o momento em que essa cultura Clovis existiu na América do Norte. E eles chegaram a um intervalo de uns 200, 300 anos, que é bem pouco para uma cultura que teve uma extensão territorial tão ampla na Norte-América. Eles chegaram a um intervalo de entre 13.000 e 12.700 anos antes do presente para esses Clovis, que ao mesmo tempo eles seriam contemporâneos com outras culturas que já estavam sendo documentadas há muitos anos antes, que existiam no lado oeste da Norte-América, que eu falei para vocês que Clovis está mais vinculado com o sudeste dos Estados Unidos. Então, isso quer dizer que se a gente tinha outras culturas habitando, outras pessoas habitando o oeste do continente, Clovis provavelmente deriva dessas culturas, ou tem alguma relação com essas culturas que já estavam na América antes de 13.000 anos, que seria o momento em que começa essa cultura que se acreditava era a primeira. Essas outras culturas são, aqui coloquei um exemplo de um sítio onde se aparecem essas outras culturas, que é conhecida como a tradição pedunculada do Oeste, né? Essas imagens aqui são de pontas pedunculadas, que refere à base da ponta do artefato lítico, que caracterizam, então, a costa oeste dos Estados Unidos. Essas aqui são do sítio Deborah Friedkin, no Texas. Essa tradição das pontas pedunculadas, então, é bastante anterior a Clovis, chega por volta de uns 16.000 anos antes do presente. Clovis começa a 13.000. Então, o panorama que a gente tem agora é que Clovis, obviamente, não são os primeiros, eles chegaram depois, talvez vindo pelo corredor livre de gelo, mas tinha outras pessoas habitando antes, há 16.000 anos atrás, que seriam aquelas pessoas que fabricavam essa tradição pedunculada do Oeste. E um dos sítios mais importantes, não, mas que em termos de microarqueologia são interessantes para discutir essa cultura anterior a Clovis, e que representaria talvez sim os primeiros grupos a chegar na América do Norte, é o sítio de Paisley Cave, que fica no Oregon. Por que esse sítio é interessante? Porque é dos sítios mais antigos da tradição pedunculada do Oeste e porque ele apresentou uma abundância de coprólitos. E o que são os coprólitos? É basicamente o fóssil dos excrementos humanos. Em 2009, 2008, desculpem, foi publicado um trabalho onde se fez o sequenciamento do DNA de um desses coprólitos que teria origem humana. E mostrou que o DNA nesse coprólito teria afinidade com os ameríndios atuais. Então, mostraria de novo, na verdade, até um pouco antes do que se viu com a criança de Anzick, de que os primeiros povoadores do continente norte-americano estão vinculados, sim, com todos os grupos nativos americanos posteriores e os atuais. Mas esse trabalho com o sequenciamento do DNA do coprólito foi questionado por alguns micromorfólogos, pessoal que trabalha com a microarqueologia, que
publicaram uma resposta a esse trabalho original, falando que, na verdade, eles foram convidados para participar dessa pesquisa e eles fizeram uma análise micromorfológica desse excremento cujo DNA foi sequenciado. E o que eles observaram é que, na verdade, não se trataria de um excremento humano, e sim de um excremento de herbívoro, porque ele apresentaria todas as características microscópicas e composicionais que são diagnósticas de excrementos de animais herbívoros e não de omnívoros, como são os seres humanos. Esse trabalho foi publicado um ano depois e levou a um forte questionamento, então, da evidência que tinha sido colocada para o sítio de Paisley Cave. Mas, esse ano, saiu outro trabalho com microarqueologia, onde se estudaram 21 dos coprólitos achados em Paisley Cave e, de fato, a pesquisadora achou, sim, o que seria... Ela fez uma análise de biomarcadores nesses restos fecais e ele achou esses biomarcadores que são exclusivos dos excrementos humanos, inclusive num coprólito de 14 mil anos atrás, confirmando, então, que sim tinha presença humana nesse sítio e que aquele dado genético talvez não era confiável, mas poderiam ser feitos novos sequenciamentos. De fato, ela também confirma de que nesse nível de coprólitos havia também coprólitos de herbívoros, de camélidos e de outros carnívoros. Mas, pelo menos, confirmou que a ocupação humana. Outro trabalho de microarqueologia que vem contribuir com essa discussão foi publicado em 2016 e refere a análise de DNA antigo feito nos sedimentos do corredor livre de gelo, por onde teriam, então, passado esses ocupantes, essas pessoas que faziam a chamada cultura Clovis, aquelas pontas acanaladas. E o que os autores viram, fazendo o DNA dos sedimentos, é que, na verdade, o corredor livre de gelo somente estaria habitável ou ofereceria condições animais e vegetais para sustentar uma população humana depois de 12.600 anos, ou seja, um pouco quase no fim do que seria a cultura Clovis. E esse trabalho foi interessante porque então começou a levantar um questionamento sobre se de fato o corredor livre de gelo teria servido como uma rota de migração desses primeiros habitantes à América do Norte, já que pelo dado genético nos sedimentos, que na verdade esse dado genético dá informação sobre quais animais habitavam a região, quais plantas estavam lá. E que na verdade mostraria que não seria possível subsistir nesse corredor antes de 12.500. Então, se as pessoas não chegaram pelo corredor livre de gelo, combinando com a evidência que eu mostrei para vocês antes, dessas culturas que já existiam há 16 mil anos na costa oeste, por onde que teriam vindo. E a outra rota de entrada, que se discute, que se aceita hoje em dia para explicar o povoamento, seria a rota costeira. Essa hipótese da rota de migração costeira já tem algumas décadas, mas hoje em dia as evidências arqueológicas, microarqueológicas, estão deixando ela muito mais aceitável, né, dentro da comunidade científica. E essa rota costeira ela é perfeita para explicar uma migração humana anterior à abertura do corredor, inclusive durante o último máximo glacial, quando se tinha a grande parte da Norte-América coberta pelo gelo. Então, por onde que as pessoas podiam vir? Principalmente pela costa, onde as geleiras nunca chegaram a cobrir totalmente e onde se tinha hábitats ainda propícios para habitar. O nível do mar estava mais baixo e se tinha todo um ecossistema de fauna e de vegetais que sim possibilitariam sustentar uma população. E várias evidências arqueológicas já estavam apontando para essa hipótese. Vocês têm as setinhas em vermelho, eu indico para vocês vários sítios costeiros na América do Norte que têm uma idade anterior a Clovis, anterior a 13.000, e inclusive sítios também na América do Sul, que chegam a ser mais antigos que aqueles da América do Norte. E outra evidência arqueológica interessante para pensar nessa via costeira de chegada tem a ver também com a cultura material, já que alguns autores têm observado e analisado semelhanças entre aquelas pontas da tradição pedunculada do oeste, aquela que só existe no oeste dos Estados Unidos, e pontas no Japão. Que essa imagem compara, então, essas pontas pedunculadas, o pedúnculo vem a ser
essa feição aqui embaixo, que não tem nas pontas clones. Esses trabalhos têm mostrado que há uma afinidade morfológica entre pontas características do Japão e pontas que se encontram, por exemplo, no sítio de Cooper's Ferry, que é quase no interior, bem no interior dos Estados Unidos. Então, seria outra maneira de corroborar que haveria, sim, uma evidência de uma chegada, talvez, pela costa, então, durante o último máximo glacial. E outro elemento que permitiria, então, o deslocamento de populações humanas pela costa é o ecossistema da floresta de algas, que é conhecido como a Kelp Highway Hypothesis, que o que coloca é que, hoje em dia, vocês podem ver no mapa a distribuição dessa floresta de algas, que é todo ao longo da costa pacífica, tanto do Nordeste Asiático quanto do continente americano. E o importante desse ecossistema de algas não é para pensar que as pessoas subsistiam das algas, mas se trata de todo um ecossistema que sustenta uma diversidade faunística imensa de peixes, crustáceos, moluscos, mamíferos marinhos, e que então as pessoas poderiam, de fato, estar aproveitando todos esses recursos ao longo do deslocamento pela costa, chegando à América do Norte e indo, seguindo, né, até a América do Sul. Já que na América do Sul a gente tem, de fato, o sítio mais antigo das Américas, que é o sítio de Monteverde, que teve uma datação inicial de uns 14.800 anos, e um trabalho posterior chegou, inclusive, recuou um pouco mais a ocupação nesse sítio a 19.000 anos. Monteverde não está exatamente na costa atual, está um pouquinho mais para dentro, mas é próximo, sim, do ambiente litorâneo. O sítio de Monteverde é um contexto muito interessante, porque quando começaram a sair os dados sobre esse contexto, foram muito questionados, porque ainda se acreditava que Clovis, que tinha no máximo 13.000 anos, eram os primeiros habitantes. E aí aparece um sítio na América do Sul, muito longe, com 1.500 anos, mais velho do que seria Clovis. E esse contexto é interessante também pelas condições de preservação do sítio. Ele foi escavado entre a década de 80 e década de 90. E ele está numa área que hoje em dia é um pântano. E esse pântano favoreceu muito a preservação do material arqueológico, principalmente os materiais orgânicos. Então, vocês podem ver nessa fotografia que tem umas madeiras caídas, tem restos de tecidos, que teriam sido as cabanas construídas por essas pessoas para habitar no local. E tudo isso ficou muito bem preservado graças às condições anóxicas do pântano, que favorecem, então, a preservação de todos os materiais orgânicos. Mas, como eu falei para vocês antes, sei lá, uns 20 anos depois da primeira publicação do sítio de Monteverde, com essa idade de 14.800, que então questionava esse modelo tradicional e sustentava ao mesmo tempo a possibilidade, sim, de uma migração pela costa, em 2015 se publicam dois novos contextos próximos ao sítio de Monteverde, que é o sítio Monteverde 1 e o sítio de Chinchihuapi 1, também com idades muito recuadas, que chegam até 19.000 anos. Então, eu coloquei aqui para vocês no slide alguns dos artefatos que foram achados nesse sítio de Monteverde 1, de 19.000 anos. Vocês podem ver que são os objetos, artefatos líticos simples, mas feitos, sim, pelos humanos. Nesse contexto, análise micromorfológica especificamente, do sedimento, do que seria esse nível de ocupação, apesar de não ter achado microindicadores da presença humana, o que conseguiu demonstrar é que a datação desse nível era confiável. Ou seja, a idade que se obteve para esses sedimentos, pelo método da luminescência opticamente estimulada, era confiável, porque o depósito não tinha sido mexido, não tinha sido alterado posteriormente, o que poderia causar uma mistura dos materiais e talvez uma idade mais velha que tenha vindo de outro contexto. Na verdade, não, estava bem preservado, então a idade sim seria confiável. E outro estudo microarqueológico que eu realizei nesse contexto tem a ver com a análise das fogueiras, porque além dos artefatos líticos, o que se recuperou, que se descreveu, na verdade, durante a escavação desses dois novos contextos, de Monteverde 1 e Chinchihuapi 1, foram o que a gente chama de estruturas de combustão, que são basicamente fogueiras que teriam uma origem humana, porque
nelas estavam associados alguns ossos de fauna que teriam sido a comida das pessoas, inclusive também alguns artefatos líticos. Então, nesses contextos, eu fiz a análise espectroscópica de duas fogueiras, uma de uma idade aceitável para falar das primeiras ocupações da América, que era de 10.300 anos, que é a estrutura MV1, tem a fotografia ali em cima, e outra um pouco mais antiga, já então desse momento mais do que seriam os primeiros habitantes do continente, de 14.500 anos. E a análise espectroscópica ela é utilizada muito no estudo de fogueiras, principalmente do Paleolítico Médio, inclusive do Paleolítico Inferior europeu e da Idade de Pedra Média e Antiga da África, em estudos que têm a ver com quando os hominíneos começaram a controlar o fogo. Então, eu apliquei o mesmo método em contextos mais recentes, mas com o mesmo objetivo, que é determinar se essa fogueira, se aquela mancha escura, na verdade, que se vê durante a escavação, era uma fogueira não. E, de fato, na fogueira 1, que é aquela de idade de uns 10.000 anos, foi possível confirmar isso. Eu coloquei para vocês aqui o espectro. Como é que a gente sabe disso? Tem esse pico a 1020, 1020 número de onda, que mostra uma parte superior arredondada, que é típica da transformação do sedimento quando ele é aquecido, né? Mas na fogueira anterior também se viu uma feição semelhante, que poderia então também estar indicando que esse sedimento foi queimado nos dois casos. O único problema é que no caso da fogueira 2, a matriz do sedimento tem outra composição que pode estar também causando algum viés de interpretação dos espectros. Mas nos dois casos se confirma sim que essa área estava queimada e que seriam então fogueiras feitas pelos humanos que habitaram o local. E vinculado com esse processo de povoamento, eu queria também apresentar para vocês uma outra hipótese que hoje em dia está muito em voga, muito discutida também graças a dados microarqueológicos, especificamente da arqueologia, que é a hipótese de permanência na Beríngia. O que essa hipótese fala? Na verdade, ela não se baseia tanto na arqueologia, porque os sítios na Beríngia são muito poucos do que a gente gostaria de achar, mas se baseia nesses dados genéticos que mostram que as populações ameríndias têm uma diversidade genética que está mais ou menos distribuída homogeneamente em todo o continente, mas que não se vincula com aquelas populações asiáticas das quais eles derivariam. E a única maneira de explicar isso é através da permanência dessas populações de uma maneira isolada, um isolamento por um certo período de tempo, em algum local. E esse local teria sido, ou poderia ser, então, a Beríngia. Lá essas populações teriam ficado ilhadas por vários milênios e depois teriam ingressado, então, no nosso continente, primeiro, principalmente pela via costeira. Um desses dados genéticos, tem vários outros, mas um dos mais recentes, que mostram que essa hipótese de permanência na Beríngia seria um fato, foi publicado em 2015, mas esse trabalho ele se baseia, na verdade, em dados genéticos de populações atuais. E os autores chegam à conclusão de que os grupos humanos teriam chegado às Américas por volta de 23.000 anos atrás, que era durante o último máximo glacial, quando a gente tinha o nível do mar mais baixo, as condições mais frias, e teriam permanecido, então, na Beríngia por um tempo não superior aos 8.000 anos, e só depois migrado para ingressar na América do Norte e depois seguido até a América do Sul. E outro trabalho publicado recentemente, que se inclui, então, dados de indivíduos arqueológicos, que chegam até uns 8.600 anos antes do presente, corrobora esse dado anterior e coloca, na verdade, um intervalo mais preciso para esse momento de permanência na Beríngia, que seria, então, por 2.400 ou 9.000 anos, que eles teriam ficado lá. E só por volta de 16.000 anos que teriam migrado, seguindo principalmente, então, a rota costeira, que ela está sustentada pela evidência arqueológica, e a evidência genética também dialoga muito bem para a gente acreditar em que essa foi, sim,
a primeira ou mais antiga via de entrada dos seres humanos ao nosso continente. E depois desse panorama geral sobre o que seria o povoamento das Américas como um todo, eu queria apresentar para vocês, então, algumas informações sobre o povoamento do Brasil, o povoamento do nosso país. Tem dois sítios, dois contextos que talvez vocês tenham ouvido falar, que tem muito a ver e sempre são trazidos nas discussões sobre o povoamento da América do Sul e do Brasil também, que é o sítio de Santa Helena, no Mato Grosso, que tem uma idade de 25 mil anos, e os sítios da Serra da Capivara, ainda mais conhecidos, que tem umas cidades entre 30 mil e 20 mil anos antes do presente. Eu vou apresentar para vocês, então, alguns dados microarqueológicos sobre os sítios da Serra da Capivara, onde eu tenho trabalhado, que contribuíram, então, com essa discussão sobre o povoamento do continente da América do Sul. Nesse contexto da Serra da Capivara, você tem centenas de sítios, né, que ficam nessa região, dessa cuesta, na verdade, não é uma serra. E os que foram publicados nos últimos anos é o sítio de Vale da Pedra, sítio do Meio e Toca da Tirapeia, que são analisados por um pesquisador francês, que é o Éric Boédat, que coordena a missão francesa no Piauí, que veio, então, reescavar aqueles sítios que tinham sido estudados pela missão francesa dirigida pela Agnès de Guidon. As discussões que têm a ver com o povoamento, as evidências arqueológicas na Serra da Capivara, vêm dos trabalhos no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que é o mais conhecido, que fica nesse contexto, mostrando a fotografia para vocês, fica bem no sopé do que seria o fronte da cuesta, onde se vê uma estratigrafia geológica composta por uma camada de arenito, onde tem as gravuras rupestres, e um conglomerado em cima. O conglomerado, então, é formado por esses seixos, numa matriz de argila, de areia, então são depósitos de rio, tudo isso é geológico, né? Então está litificado, é pedra. E o arenito, que é inferior, então, onde, como eu falei para vocês, tem as gravuras rupestres, as pinturas rupestres lá da região da Serra da Capivara. E a problemática que sempre se falou para esses sítios é que os artefatos que se acharam no Boqueirão da Pedra Furada, eles eram feitos nos mesmos seixos que a gente vê naturalmente na região, que compõem esse conglomerado, e que está exatamente em cima do sítio. Então, as fraturas, as lascas que a gente vê, as marcas que a gente interpreta arqueologicamente como sendo feitas por humanos, muita gente questiona de que poderiam ter sido feitas pela queda natural desses seixos, batendo uns com os outros no chão e causando, então, esses lascamentos. Por isso que esses contextos sempre foram muito questionados. Aqui eu mostro para vocês algumas imagens do que foram as escavações lá no Boqueirão da Pedra Furada, dirigidas por Fábio Parente, e como o sítio está hoje em dia, pelo menos hoje em dia, em 2015. Vocês podem ver que só sobrou essa área, que vai ter 1 metro de comprimento, dos sedimentos originais desse contexto. E embaixo, algumas fotografias dos artefatos. Vocês podem ver claramente que são esses seixos e que tem esses negativos aqui de lascamento, que então teriam sido o que nos permite interpretar essas pedras como instrumentos, como artefatos. E a missão francesa de hoje, um dos objetivos que tinha era provar que esse tipo de artefato existia não somente no Boqueirão da Pedra Furada, com toda essa problemática natural, que por estar exatamente embaixo onde aflora o conglomerado, mas também em outros sítios próximos e fora desse contexto. E um caso desses é o sítio da Toca da Tirapeia, que foi datado em 20 mil anos. Vocês podem ver no mapa, ele não fica lá no fronte da cuesta, ele fica, na verdade, num abrigo de calcário. Então, não tem conglomerado, não tem nada. E nesse contexto se acham artefatos também muito parecidos com os que se encontram no Boqueirão da Pedra Furada, inclusive não só nos contextos de 20 mil anos atrás, mas também nos contextos de 2 mil anos atrás, bem recentes. E a missão francesa, então, escavou também outros sítios, sim, na Serra, próximos do Boqueirão, e um deles é o sítio Vale da Pedra, que apresentou uma ocupação humana de 20 mil anos. As evidências, de novo, são baseadas nos artefatos de pedra, líticos, que foram achados nesse contexto. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo desses artefatos, tem a mesma morfologia,
do que se acha no Boqueirão da Pedra Furada. E esses novos trabalhos têm adicionado técnicas microarqueológicas também, como eu falei para diminuir o nível de incerteza. E uma dessas técnicas é a análise, a que se chama de traciologia, que é a análise microscópica das marcas de uso desses artefatos. Então, o que os pesquisadores fazem é comparar essas marcas com coleções de referência de uso desses artefatos para processar carne, couro, plantas, madeiras, etc. E, de fato, chegaram à conclusão de que muitos desses artefatos, que alguns questionam ter uma origem natural, na verdade, eles têm essas marcas de uso, de que foram utilizados para processar carne, para cortar ossos e plantas. Outro sítio também escavado pela missão francesa atual é o sítio do Meio, que inclusive é anterior ao Vale da Pedra, com 29 mil anos. A datação é aqui uns exemplos dos artefatos que se acharam, muito parecidos, com o contexto do Vale da Pedra e Boqueirão da Pedra Furada. E, de novo, a análise traciológica mostra, então, essas marcas de uso típicas de processamento de carne, de ossos e de plantas. E a minha participação nessa missão tinha a ver, na verdade, com o estudo das fogueiras, porque desde os primeiros trabalhos no Boqueirão da Pedra Furada se descrevem dezenas de fogueiras nesse contexto. E o que eu vim fazer é adicionar esses métodos microarqueológicos para a gente, de fato, corroborar se eram fogueiras ou não. Então, eu coloquei para você em cima algumas fotografias antigas do Boqueirão da Pedra Furada e uma estrutura de combustão que foi identificada pela equipe de pesquisa no sítio Vale da Pedra, que fica do lado, alguns metros, do sítio do Boqueirão da Pedra Furada. Essas aqui são fotografias de algumas das fogueiras que teriam sido identificadas na Pedra Furada, com idades que eles colocam de até 50 mil anos. As fogueiras que eu estudei no Vale da Pedra foram 3 fogueiras. Aqui eu vou colocar para vocês só resultados de 2. Vocês podem ver que são umas estruturas, o único que permite, na verdade, identificá-las como fogueiras é esse arranjo de pedras mais ou menos circular e um sedimento escurecido. Então, realmente, é uma evidência tênue. O método que eu apliquei, microarqueológico, é a micromorfologia. Então, basicamente, o que eu fiz foi retirar um pedaço dessa fogueira, que se faz isolando esse sedimento com gesso, e depois impregnar esse material e fazer a lâmina delgada, para observar no microscópio e ver a composição, então, dessas supostas fogueiras. E a análise, de fato, corrobora que essa mancha escura, essa cor escurecida, está dada pela presença de microcarvões. Eu coloquei aqui umas imagens do microscópio desses carvões. Vocês podem ver na escala, são realmente microscópicos, não tem um tamanho de meio milímetro no máximo, mas que eles existem uma certa frequência nesses locais. E eu fiz o mesmo estudo espectroscópico que tinha feito de infravermelho, né, para o sítio Monteverde nesses contextos, mas aqui o dado não foi tão direcional, porque a mesma análise mostra que esse sedimento não estaria termoalterado, não estaria queimado. Só que a gente sempre tem que levar em consideração que esse dado, a gente só consegue ver com essa análise que o sedimento estava queimado quando a queima foi superior a 500 graus. Se a queima foi inferior, a mineralogia das argilas não muda, então o método não consegue detectar com tanta confiabilidade. Então, de fato, o resultado é ou não houve queima, ou se teve queima, ela foi a baixa temperatura, inferior a 500 graus. E outro método microarqueológico que eu implementei também pela primeira vez nesses contextos foi a petrologia orgânica. Na verdade, é uma análise que um colega meu de Tübingen faz, que é o Bertrand Ligui, e o que ele faz é observar a mesma lâmina delgada, só que numa magnificação superior, também com microscópio, e ele faz uma medida do que se chama de reflectância do material orgânico, das partículas orgânicas microscópicas que se observam. E essa medida de reflectância permite a gente saber a temperatura de queima dessas partículas. Então, ele observou que tinha, de fato, essas microcarvões e que eles tinham uma reflectância baixa, que, de fato, é uma queima que não ultrapassou os 300 graus. Ele também observou fragmentos do que seria tecido que já estava decomposto e depois foi queimado a temperatura baixa.
E outro componente, que seria esse fat-derived char, que na verdade seria um subproduto da queima de gordura animal. Só que se vê em quantidades microscópicas, bem pouco, mas que estaria vinculado com a queima de algum tipo de tecido de gordura de origem animal. Outro dado que também incorporei, né, nessas análises são análises magnéticas, de fato feitas pelo professor Gervan Hartmann, do Instituto de Ciências da Unicamp, que a gente tem trabalhado em outros contextos também, na Serra da Capivara e em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ele fez análise magnética e achou evidências possíveis de aquecimento, sim, dos sedimentos, unicamente na fogueira 3 do sítio Vale da Pedra. Em todas as outras, a análise magnética não dá um resultado tão direto, mas pelo menos uma dessas fogueiras mostrou, sim, evidências de queima. No sítio do meio, eu fiz a mesma análise. Quando eu cheguei no campo, a equipe de pesquisa falou, aqui tem uma fogueira. Então, fiz a mesma coleta para a micromorfologia dos bloques impregnados. Desculpa. E, de fato, essas fogueiras apresentam, de novo, esses microcarvões, esses carvões, inclusive, menores do que tinha achado no sítio Vale da Pedra. E a petrologia orgânica mostra a mesma composição. Então, esses carvãozinhos muito pequenos e que não foram queimados além dos 300 graus, assim como esse tecido vegetal podre, né, essa madeira podre que já está no chão há um tempo, que foi posteriormente queimada. Então, toda essa evidência microarqueológica realmente fez um quebra-cabeça de informação que eu ainda estou tentando interpretar, mas qual que era o principal questionamento? Se havia queima nesses contextos, se os artefatos não são antropogênicos, as evidências de queima que tinham sido achadas pelas outras equipes de pesquisa derivariam de incêndios naturais, que são muito frequentes na Caatinga, né? Hoje em dia, provavelmente, ou a gente não sabe, há 30 mil, 20 mil anos atrás. Então, esses materiais queimados tinham chegado naturalmente pelo vento. De fato, só tem uma evidência de queima in situ, né, do que seria uma fogueira in situ, que essa fogueira dos dados magnéticos. Mas os outros dados microarqueológicos apontam para a existência de fogueiras, sim, antropogênicas, só que efêmeras, que queimaram por pouco tempo, sem chegar a aquecer o substrato, e que queimaram completamente, sobrando, na verdade, unicamente esses carvãozinhos que não atingiram temperaturas superiores a 300 graus. O problema é que o contexto tem uma tafonomia, uma alteração natural muito grande, né? São solos bem ácidos, contexto muito seco, muito antigo. Quando chove, a decomposição é muito acelerada. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que levar em consideração. Esses dados ainda não foram publicados, mas tudo indica que poderíamos ter algumas fogueiras, só que muito efêmeras, e nada que nos permita interpretar a permanência dessas pessoas por muito tempo no local. E uns trabalhos que surgiram nos últimos anos e que, na verdade, vêm contribuir para a gente pensar um pouco mais no contexto da Serra da Capivara, eu vou apresentar para vocês rapidamente. Um deles é o sítio Cerruti Mastodon Site, na Califórnia, onde se acharam artefatos em pedra, líticos, associados a ossos de megafauna, de mastodonte, com uma idade de 130 mil anos, que realmente é além do que qualquer ser humano pensou como possibilidade para o povoamento das Américas. Por que é tão além? Porque 130 mil anos a gente nem estaria falando de Homo sapiens, estaríamos falando de um outro menino que estava habitando no Nordeste Asiático e teria cruzado até as Américas. As evidências, obviamente, desses sítios são contestadas por alguns autores, mas basicamente se baseiam nesses artefatos líticos que apresentam marcas de uso, marcas de percussão, de que foram utilizados para trabalhar algum tipo de material, e nesses ossos de mastodonte também, que mostram marcas de corte, de percussão, que teriam sido feitas quando o osso ainda estava fresco, e não durante os 130 mil anos depois, que também pode ter alterado o osso, mas que deixaria um outro tipo de marca, que no nível microscópico a gente consegue diferenciar. E esse ano também foi publicado mais um sítio que vem falar, então, que vem contribuir com essa discussão das ocupações muito antigas, muito mais antigas das que eu apresentei para vocês no começo, que teriam chegado pela costa há 16 mil anos.
que é o sítio de Chiquihuite, no México. Nessa caverna se acharam 1.900 artefatos líticos de um tipo de indústria, de uma forma de artefato que nunca tinha sido descrita nas Américas, e com uma idade de entre 26 mil e 19 mil anos, no México. Então, bem anterior ao que se considera a primeira chegada de humanos no continente depois do último máximo glacial, depois de 20 mil. Então, seria anterior. São todas as evidências que vão surgindo, que são difíceis de amarrar com os modelos disponíveis, mas que são muito interessantes também para pensar nesses outros contextos complexos, principalmente os que a gente tem aqui no Brasil. E para terminar a apresentação, vou mostrar para vocês um outro contexto brasileiro, onde a gente não tem tanta discussão vinculada à confiabilidade das cidades ou dos artefatos, que é Lagoa Santa, a região de Lagoa Santa, que já data do Holoceno inicial. Então, depois de, no máximo, 11 mil anos, já sabemos que as pessoas estavam nas Américas, e são sítios com evidências de ocupação humana não só visíveis a partir da cultura material dos artefatos, mas também pelos sepultamentos. Vem uma região riquíssima em esqueletos humanos desse período. E o histórico das pesquisas em Lagoa Santa, que remonta ao século XIX, tem a ver com a identificação de uma morfologia craniana nesses esqueletos que não se assemelhava, não coincide com o que se observa nos nativos americanos atuais. Então, essas observações que foram feitas pelo Lund, pela Lamin Pereira, também na década de 70, foram estudadas pelo professor Walter Neves, do Instituto de Biociências da USP, que fez a morfologia, análise morfológica craniana de centenas de esqueletos de Lagoa Santa e chegou a propor esse modelo de povoamento que se conhece como o modelo dos dois componentes biológicos, porque ele corroborou que, de fato, a forma desses crânios de Lagoa Santa é diferente ao que se observa entre os ameríndios. O modelo dos dois componentes biológicos de Walter Neves, o que coloca é que você teria uma primeira chegada de indivíduos às Américas por volta de 15 mil anos antes do presente, que seriam esses indivíduos com morfologia craniana distinta, que ele chama de paleoamericanos, cujos restos estariam em Lagoa Santa. E essa morfologia craniana, ela é de tipo generalizado, então ela tem um vínculo com as populações de hoje em dia do Sudeste Asiático. Posteriormente, e por volta de 11 mil anos, teriam então chegado aqueles indivíduos que fabricavam a cultura Clovis, que eu comentei para vocês no início da aula, e que também depois migraram para o sul da América do Sul. O modelo dos dois componentes foi a evidência básica era craniométrica, então sempre se considerava o que vai acontecer quando chegar a evidência genética. O trabalho que eu apresentei para vocês antes, quando eu falei da hipótese de permanência na Beríngia, que era feito em indivíduos atuais, falava que, na verdade, de uma ancestralidade única vinda da Sibéria, do Nordeste Asiático, do norte da Eurásia. Então, não corroboraria esse modelo dos dois componentes. Mas um trabalho que saiu publicado no mesmo dia, né, em outra revista, sim fala de talvez duas populações fundadoras. E em que se baseia esse trabalho? Não é feito em indivíduos arqueológicos, é também feito com populações atuais. E o que os pesquisadores acharam foi o DNA, um componente genético, numa porcentagem baixíssima, em indivíduos da Amazônia, da região do Guaporé, que apresentariam uma ancestralidade semelhante aos indígenas da Austrália, Nova Guiné e as Ilhas Andamã. Então, o Sudeste Asiático, mais ou menos a região que o modelo do Walter Neves colocava como sendo uma das populações fundadoras dos primeiros povoadores do continente. Esse componente genético de afinidade da Australásia foi identificado como população Y. Então, no outro trabalho também tinha sido identificado, mas não se deu a mesma importância. Aqui, eles colocam que essa população Y estaria presente, então, entre os nativos americanos. Mas a pergunta era, o que vai acontecer quando a gente tiver os dados genéticos arqueológicos? Porque todo esse trabalho anterior era baseado em indígenas atuais.
E em 2018 foi publicado esse trabalho com dados de DNA antigo de indivíduos arqueológicos, sim, datados de até 11 mil anos, então dos esqueletos mais antigos das Américas, que inclui esqueletos sepultados na região de Lagoa Santa. E esse trabalho, que inclui o sequenciamento de 49 indivíduos, nessa pesquisa se incluíram, participaram pesquisadores da USP, daqui do MAI, o professor André Strauss, a Tabitha Hunemeyer, do Instituto de Biociências também. O que eles identificaram com os dados genéticos arqueológicos, com o DNA antigo, é que o genoma mais antigo da América do Sul estaria vinculado com aquele genoma mais antigo da América do Norte, que seria, então, a cultura Clovis. Depois teria vindo um outro fluxo genético por volta de 4.200 anos que só afetou a região dos Andes Central. E o que eles observam também é que essa ancestralidade vinculada com a cultura Clovis na América do Sul some há 9.000 anos atrás e todos os indivíduos nativos americanos, inclusive arqueológicos da América do Sul, não têm essa afinidade com Clovis, não teria havido uma substituição populacional depois de 9.000 anos. É um dado importantíssimo que vem, na verdade, ir um pouco contra esse modelo dos dois componentes biológicos principais, porque mostra que a ancestralidade é única e é a mesma que da cultura Clovis, e foi o que levou ao que na imprensa, na divulgação geral, se colocou como um novo rosto da Luzia, porque a Luzia tinha a reconstrução desse crânio da Luzia tinha sido feita com essas feições mais dos indivíduos mais africanos, né? E esse novo trabalho, na verdade, fez uma outra reconstrução, não da Luzia, mas de um sepultamento na Lapa do Santo, de outro indivíduo, masculino inclusive, que já vem diluir esses traços mais africanos para colocar, então, uma afinidade mais com as populações, então, do Nordeste da Ásia, que teriam, então, sido os ancestrais da cultura Clovis e de todos os outros indivíduos que povoaram a América do Sul no começo do Holoceno. Então, esse é o panorama geral que eu queria apresentar para vocês sobre o povoamento, espero ter sido clara. A informação microarqueológica hoje em dia é fundamental para falar dessas questões. Hoje em dia já não é só achar um sítio e identificar os artefatos, e falar esse artefato humano, essa fogueira é antropogênica. A datação tem que ser extremamente confiável quando se trabalha com esses contextos tão antigos, e sempre tem que ter outro tipo de análise, outro tipo de abordagem também que venha mostrar, que venha corroborar que o que a gente vê nesse sítio é de origem antropogênica, de origem humana, e que de fato foi feita por pessoas. Só dessa maneira que a gente consegue diminuir esse nível de incerteza e ter mais confiabilidade na hora de criar esses grandes modelos sobre povoamento. É uma discussão que está longe de acabar e que ainda está em construção. Então, obrigada a todos por assistir essa palestra. Muito obrigado, professora Ximena, foi fantástico. Nós tivemos muitas manifestações aí na live, no YouTube. Temos algumas perguntas, o tema é realmente fascinante, muito interessante e bastante controverso, né? Eu tenho bastante, muito interessante, mas tem muita controvérsia. O Mateus, vou passar agora para as perguntas, tá bem? O Matheus Pena Passos, ele é do curso de Biologia. A pergunta dele remete à ocupação ali costeira, né? Do lado do Pacífico, né? Então, ele pergunta se a presença de florestas de sargaço indicaria mares ali naqueles locais com condições de temperatura e oxigenação similares às atuais, né? E se há registros fósseis dessas algas nessas regiões litorâneas? Tá, na verdade, registro fóssil não há, não preserva, né? Esse mapa que eu mostrei para vocês, que tem a distribuição da floresta de algas, na verdade é atual, é o que a gente vê hoje, mas o que se sabe é que essas espécies toleram temperaturas muito baixas
e que, de fato, elas poderiam ter sobrevivido embaixo das geleiras no momento do máximo glacial, que teria sido esse período no qual as pessoas começaram a migrar até as Américas. Então, na verdade, não, por isso que é uma hipótese, não tem uma prova de que as pessoas migraram pela floresta ou nem sequer que a floresta de águas existia. Então, são mais informações indiretas que mostram que ela, se hoje em dia ela subsiste embaixo do gelo, então provavelmente também há 30 mil, 20 mil anos atrás ela teria existido, e existindo, a floresta também estariam presentes todos os outros animais associados que vivem nesse ecossistema. Como falei antes, peixes, mamíferos marinhos, principalmente crustáceos, moluscos, etc., que as pessoas utilizam hoje e utilizaram também no passado para subsistir. Perfeito. Temos uma pergunta aqui, depois eu tenho que pegar lá aqui no stream, tem mais perguntas, mas tem uma pergunta do Mauro Borges Vale. Ele é aluno do COTIL, né, o Colégio Técnico aqui de Limeira, então ele está no ensino médio. Vamos prestar a Unicamp, né, Marcelo? Muito bem. Ele pergunta o seguinte: quando se pensa nas teorias na abordagem da migração dos povos pelo lado pacífico, né? Do lado do Pacífico, ou seja, do lado oeste do continente, a pergunta dele é como é que esses povos conseguiram eventualmente, se é que eles fizeram, atravessar a Cordilheira dos Andes, sabendo, né, das dificuldades da geologia do local. Tá. Olha, não é um problema, porque, na verdade, essa migração costeira, ela esquiva, né, evita a cordilheira, porque você tem a Cordilheira da Costa, né, a parte pacífica da Cordilheira dos Andes, que tem no Chile, no Peru, na Colômbia, mas é afastado da costa. Você ainda tem uma faixa costeira imersa por onde as pessoas podem migrar. E esse deslocamento, ele era mais ou menos rápido, porque a gente tem que pensar essas populações costeiras que já estavam adaptadas a sobreviver da pesca, da coleta de moluscos, de crustáceos, possivelmente possuíam embarcações. Então, esse deslocamento acaba sendo rápido também, porque esse conhecimento da tecnologia de navegação já estava nelas. E isso não é novidade, porque a gente sabe que até Homo erectus provavelmente já utilizava canoas, né? Que tem evidências de Homo erectus na ilha de Java, então, de alguma maneira eles atravessavam. Então, eles teriam tido essas embarcações e eles poderiam, sim, ter migrado sempre pela costa, evitando a cordilheira. O dado mais antigo que se tem hoje para o povoamento da cordilheira é o sítio de Concaicha, no Peru, e ele tem uma idade, se não me engano, máxima de entre 10 mil e 11 mil anos. Então, a cordilheira também não representa um fator limitante para esses indivíduos, porque a gente sabe que tinha pessoas morando a uns 3 mil metros de altitude, que não é pouca coisa, já há 10 mil anos atrás, que é bem antigo, né? Pelo que eu apresentei para vocês, para o povoamento das Américas. Então, é posterior, não seriam os primeiros migrantes, mas é possível, sim, atravessar a cordilheira e viver lá e estar adaptado a essas condições, e a gente tem essas evidências arqueológicas também. Obrigado, Quimena. Temos uma pergunta agora da Lívia Regina Ramparian. Ela é aluna do curso de odontologia. Ela agradece, achou a sua palestra excelente, e diz o seguinte: ela tem uma dúvida com relação à presença ou não de vestígios ou de indícios de transporte, ou, né, de meios de transporte que essa população mais antiga pudessem ter usado, usando rotas marítimas. Se há exemplo disso nas suas pesquisas? Não, então a evidência de embarcações não existe, assim, direta não existe. Sempre acaba sendo uma hipótese, justamente por a gente estar falando de pessoas que viviam na costa e porque a gente sabe que hoje em dia, por analogia etnográfica, os indivíduos, os grupos que habitam regiões costeiras e ribeirinhas possuem esse tipo de tecnologia de embarcação, mas não existe no registro arqueológico.
E por que não existe? Porque essas embarcações, elas são feitas sempre de material orgânico, então elas podem ser feitas, as canoas monóxilas, que são aquelas que se fazem escavando o tronco de uma árvore, ou feitas em fibras, com material vegetal trançado, com madeiras, com palhas, para construir a embarcação. Em nenhum dos casos isso preserva, porque tudo que é material orgânico, madeira, fibra vegetal, a taxa de decaimento, de decomposição é muito alta. Então, essa evidência é sempre muito difícil de achar. A gente nem sequer ter uma evidência direta de embarcações para grupos muito mais recentes, que a gente sabe que também navegavam, como, por exemplo, as culturas dos grupos construtores de sambaquis, dos sambaquis da costa atlântica, que eles são bem posteriores, que a gente também interpreta que deviam ter tido embarcações, mas a gente não acha no registro arqueológico. Então, de fato, não tem evidência direta ainda. Pode ser que apareça algum outro contexto parecido com Monteverde, onde é o único contexto onde a gente tem boa preservação de material orgânico, justamente porque está num pântano. Se aparecer um sítio assim, talvez essa evidência surja, mas hoje em dia não tem nada ainda, é todo no mundo da hipótese mesmo. Nós temos uma pergunta agora, muito obrigado, Jimena. Nós temos uma pergunta do Marcos Mecaro, ele é, na verdade, da equipe da PRP, mas ele faz mestrado em História Econômica, e ele pergunta se é possível detectar mudanças nas condições ambientais por meios de análises das diferenças de resíduos nos diferentes estratos dos sítios, digamos, a presença de mais ou menos fósseis de um determinado tipo versus, por exemplo, traços bioquímicos de diferentes substratos ou estratos, né? Sim, com certeza. A pergunta é muito boa, porque, na verdade, isso que seria a base dos métodos de reconstrução paleoambiental que a gente faz. Você tem um sítio arqueológico com uma estratigrafia, essa estratigrafia acompanha o desenvolvimento do sítio, a ocupação, né? Então, o mais baixo é o mais antigo, o superior é mais recente, e a composição desses estratos pode variar ao longo do tempo, e essa variação acompanha-se as mudanças ambientais. Que tipo de registro que a gente utilizaria para fazer essa relação? Pode ser o DNA de sedimentos, como eu apresentei para vocês no trabalho feito no Corredor Livre de Gelo. Você vê qual a assinatura genética desses estratos, você consegue saber quais plantas e quais animais estavam vivos, ou estavam lá nesse local, nesse período. Outra análise que pode ser feita é o pólen. O pólen, na verdade, é um dos métodos mais antigos, mais clássicos para fazer reconstrução paleoambiental e paleoclimática, que se vincula com as espécies vegetais que estavam no local, e as espécies vegetais, essa assembleia muda ao longo do tempo, acompanhando as mudanças climáticas. Outra evidência são os fitólitos, que também são outros microvestígios, é uma célula de sílica que as plantas produzem, e que algumas morfologias de fitólitos são muito diagnósticas da espécie de plantas. Então, pesquisadores que trabalham com arqueobotânica fazem essa análise ao longo da estratigrafia e conseguem acompanhar a mudança na vegetação, que acompanha as mudanças paleoambientais. Outro tipo de estudo também são os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, da matéria orgânica do sedimento, que também permite a gente ter uma ideia se você passou de uma vegetação arbustiva a uma vegetação de gramíneas, que tipo de gramíneas, etc. Na parte de biomarcadores, eu não conheço um trabalho que sirva para isso, mas acredito que também possa ser realizado. Só que os biomarcadores é difícil você isolar, né? Você faz uma análise de biomarcadores num sedimento, você chega a tantos biomarcadores que é difícil você saber quais que tem a ver com a influência humana, quais que tem a ver com as condições naturais do entorno, né? Então aí complica um pouco mais. Mas sim, o jeito de fazer essa reconstrução paleoambiental é estudando a composição dos estratos no sítio, com certeza. Excelente, Jimena. Eu tenho uma pergunta, se você puder responder. Esse é um trabalho lindo, muito detalhado, multidisciplinar. Você vê, tem inúmeras técnicas, você tem biologia, geologia,
química, espectroscopia, física, é uma coisa bastante elaborada, muito interessante mesmo. Mas tem uma coisa que sempre me intriga, e assim, como a gente como pesquisador, especialmente estando aqui situado, digamos, à margem do mundo, afinal de contas, não estamos no eixo, né, América do Norte, Europa, esses trabalhos, eles quebram, de certa forma, alguns paradigmas, né? Então, novas hipóteses de como é que, né, o trabalho do próprio Walter Neves também é bastante controverso e tal. Então, a minha pergunta é muito prática, já que nós estamos falando assim de iniciação científica e vários alunos, inclusive, já estão talvez publicando trabalhos. Se você experimenta resistência por parte dos revisores, ou seja, se você enfrenta resistência nas revistas em apresentar dados e novas ideias que de certa maneira rompem com aquela estrutura, aquele conhecimento que de certa maneira já está cristalizado, ou seja, você está quebrando alguns cristais. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, não, a resposta é absolutamente. Acho que você também deve ter tido alguma experiência, mas eu conheço as pessoas de todo mundo que produz desse lado do mundo, tem que enfrentar isso. Acontece muito, acho que em todas as áreas do conhecimento e na arqueologia também. Muitas vezes, quando se traz, por mais minucioso que seja o trabalho, mais dedicado, multidisciplinar, quando vem do nosso lado, a gente encontra resistência, sim, porque a maioria dos revisores são do hemisfério norte e existe essa hegemonia, né, na produção do conhecimento e essa tendência a querer manter sempre vigente os modelos propostos por eles. E encontra, inclusive, a produção que é feita nos próprios contextos que eles estudam, que isso é uma coisa, para mim, que é das mais problemáticas, porque muitos pesquisadores, pelo menos na arqueologia, norte-americanos principalmente, ou europeus, analisam os mesmos sítios na América do Sul e falam de questões de povoamento. E depois vêm criticar a produção que os próprios nativos sul-americanos, pelo menos que nascimos aqui, estamos fazendo sobre os nossos sítios. E esse é um problema que a gente enfrenta, com certeza, e acontece. Eu já tive algumas experiências parecidas e outros colegas meus, e é difícil de saber como quebrar esse vício. É muito complicado. Eu acho que, para mim, a melhor estratégia é a gente sempre tentar manter um nível de produção, um nível de pesquisa que seja competitivo com o que eles estão fazendo, porque a gente tem os recursos, tem o conhecimento, tem a mão de obra e a gente consegue. Então, na verdade, é replicar esses métodos, essas estratégias e tentar fazer nós mesmos. Dessa maneira, a gente chega no nível competitivo que aí sim, não tem argumento que consiga derrubar as nossas propostas, né? Acho que essa é a única maneira da gente conseguir vencer esse problema. Mas que ele existe, é um fato. Muito obrigado pelas suas considerações. A gente tem não só mão de obra, mas também cérebro de obras, né? Claro. A gente vê aqui nos estudantes a quantidade, a qualidade dos trabalhos que têm sido apresentados aí são assim muito, muito bons, assim, sabe? Quando a gente fala para colegas nos Estados Unidos ou na Europa, em algum lugar, olha, nós temos um programa de pesquisa para alunos que estão fazendo graduação e que funciona assim assado, e eles arregalam o olho, mas alunos de graduação é verdade. E muito, muito bom, né? E há muitos anos, né? Eu mesmo fiz iniciação científica e, né, muitos anos atrás, igualzinho a essa aqui, só que não tinha ainda congressos de PIBIC, né? Bom, Jimena, muitíssimo obrigado pela sua participação. Olha, nós tivemos ali um acesso bem grande, né, com números, chegou a 180 pessoas ali acompanhando o streaming, e depois esse número aumenta à medida que isso fica disponibilizado no site, né?
tem manifestações inúmeras ali, de palminhas, de não sei o quê, bom, de todos esses emojis aí, emoji, será como se fala isso, agradecendo a sua palestra e assim uma receptividade bastante grande à sua discussão. Eu gostaria de agradecer e finalizar, convidar a todos que dentro de 20 minutos, às 11h30, teremos uma outra live, a live de encerramento, e ali nós vamos apresentar também os 20 trabalhos selecionados, né? Os trabalhos de mérito científico de acordo com a avaliação do comitê de avaliação externo, né? Então, foram selecionados trabalhos em todas as áreas, na proporção do número de trabalhos em cada área, não é? E a gente vai, então, anunciar os premiados, né? Infelizmente, esse ano, assim como o ano passado, não tem, nas últimas edições, não tem tido prêmio em dinheiro, mas o que vale aqui, claro que todo dinheiro é bom, mas o que vale aqui mesmo é o reconhecimento pelo excelente trabalho feito por eles. Então, às 11h30, sigam ali, estaremos acompanhando live a cerimônia de encerramento. Jimena, muitíssimo obrigado mais uma vez, brilhante, Obrigada. Foi muito legal. Obrigada pelo convite. Tomara que tenham aproveitado. Muito. Obrigado.